gravação. Eu acho que ele grava duas, espero. Mas aí aqui na... Opa. Vou parar, né? E aí criar outra. Uma janela. Estão vendo o Google Earth? Agora sim. Tá piscando, né? Ou é só para mim? Bom, aqui tá meio esquisito para mim. Espero que para vocês esteja melhor. Mas sobreposto à imagem do Google Earth, nós temos aqui a base de dados do DME. E aí, se vier aqui, né? Opa! Clicou aqui, desabilita a base de dados, né? Clicou ali e habilita a base de dados. Aí, no caso, a minha residência é mais ou menos aqui. Eu coloquei o marcador, minha residência. A subestação que alimenta a minha casa é aqui, Saturnino. Eu coloquei lá um marcador sem título, mas na verdade ele não salvou. Isso aqui é a subestação de Saturnino. Especificamente para mim, tem um alimentador principal aqui, ó, que está indo lá para a cidade, e lá na cidade que ele começa a ter derivações. Por exemplo, nessa derivação tem subderivações, e aí vai distribuindo a rede de média tensão ao longo de Poços de Caldas. A ideia do trabalho é que vocês definam onde é a sua casa. Felizmente para mim está aqui. Eu poderia... professor, talvez seguir o caminho todo vai ser muito difícil. É basicamente para ter uma referência. Então, eu poderia criar uma reta. Por exemplo, se a minha casa estivesse aqui, uma reta daqui a lá. Ou daqui a aqui, onde seria o ponto da derivação. Como especificamente para mim não foi derivada, né, a rede, eu estou alimentado por um transformador aqui que está no alimentador principal, né? Tá difícil para mim abrir ele de novo. Tá piscando a imagem para vocês ou não? Tá normal. Normal, aqui tá duro. Eu acho que tá dando um atraso. Sei lá. Tem lá mais ou menos os dados, né? Aqui em casa mesmo é um de 30 kVA. Mas dentro desses triângulos aí são os transformadores, né? UT, unidade transformadora, que alimenta cada área dessa aqui específica, né? E daí, a ideia, depois nós buscamos esses dados de transformador, a ideia até então, isso aqui é um mero exemplo. Se não tiverem o Google Earth ou uma dificuldade para abrir essa base de dados, talvez por computador, manda um e-mail, pode ser definida uma situação, mais ou menos, vocês vão ver daqui a pouco, no qual vai haver um alimentador principal e eu estou criando uma hipótese, né, no qual aqui foi feita uma derivação para alimentar a minha residência. Então, isso aqui é uma mera forma, essa base de dados aqui, né, é uma mera forma para vocês terem uma visualização, né? Eu achei lindo quando o Wagner, um ex-aluno aí, que é funcionário do DME, ele disponibilizou essa foto para a gente, essa base de dados para a gente. Ela pode ser usada aí para fins acadêmicos, né? Nada comercial, mas enfim, quando eu clico aqui, tem lá os alimentadores sobreposto à imagem do Google Earth. Se vocês, como fica muito poluído, né? Se vocês virem aqui, ó, subestação, fica melhor, interligação, se forem desligando, né? Ele vai desabilitando para ficar mais fácil a visualização de qual alimentador atende a cada região, né? Por exemplo, para mim bastava aqui Osório, Saturnino, interligação. Enfim, eu estou desabilitando, né? Para mim está difícil para ver. E aí fica mais limpo, apesar de que especificamente onde eu moro só tem essa rede. Mas repare que às vezes tem sobreposição de redes de distribuição, né?
a carga está alta, por exemplo, nesse alimentador roxo, provavelmente aumentou casas aqui, né? Eles penduraram o transformador nesse alimentador vermelho. Mas, enfim, isso aqui é basicamente para vocês terem uma ideia mais real de como é uma rede de distribuição sobreposta à cidade aí. Feitos os marcadores, talvez se vocês, quem assistiu a aula passada, né, ou depois na hora que eu disponibilizar o vídeo, vocês vão ver que eu tinha achado umas distâncias menos reais. Agora, quando eu coloquei esses marcadores, né, eu fui com o mouse, né, aqui tem a ferramenta Caminho, eu acho que é essa aqui, Novo Caminho. Aí eu, por exemplo, cliquei aqui no derivador, cliquei lá na subestação, ele me dá uma medida aqui lá de 1,34 quilômetros. E aí, esse valor, essa base de dados, é uma mera referência para que cada um tenha uma distância característica para o seu projeto, né? Bom, eu vou fechar esse aqui que está até irritando o meu olho. Que ele está piscando. Eu acho que sumiu para vocês, né? Eu vou voltar. Eu acho que agora foi, né? A minha tela aí. E aí, o que eu comecei a redigir mais cedo aí, vou salvar e fechar. Aí eu falei para o Pedro, ó, você vai acompanhando aí, né? O projeto lá, que é foco de uma das atividades avaliativas, né? Vai ter um questionário, estudo de coordenação, definição de equipamentos, cálculo de curto-circuito, projeto de redistribuição. Na verdade, esse projeto vai focar principalmente essa questão da... cadê parâmetro de qualidade? Estudo de casos de queda de tensão ao longo de um alimentador. Então, de certa maneira, eu não sei se eu coloquei vídeo sobre isso, né? Ainda não. Mas isso que nós estamos apresentando até agora, o que nós, da disciplina aí, vimos até o momento, né? É uma situação no qual há uma subestação, né? Aqui tem lá a subestação Saturnino. Na verdade, esse balãozinho tinha que chegar mais perto. Eu criei uma situação onde há um alimentador principal e, no caso, nesse exemplo aqui, deu lá 1,32 quilômetros. Na situação criada, vai haver uma derivação, né? E nessa derivação, eu cliquei lá no caminho, subalimentador, defini como subalimentador, e deu uma distância aqui de 1,92 quilômetros. Mas, enfim, essa base de dados do Google é basicamente para nós termos uma situação, um diagrama elétrico como esse aqui, né? A subestação, na verdade, talvez se eu entrar aqui, né? Se eu colocar esse cara aqui, talvez fique melhor, né? É uma fonte alternada. É uma fonte alternada de tensão. Existe um barramento. Isso aqui é o equivalente elétrico de todo o sistema elétrico de potência, né? Não vamos entrar em detalhes aqui das linhas de transmissões, etc, etc. Como exemplo de proteção, eu vou focar num alimentador de distribuição. Ao longo do curso, eu vou falar como poderia até ser do ponto de vista da indústria. Eu vou apresentar algumas diferenças, principalmente dessa questão de proteção, de coordenação e seletividade, né? De certa maneira, o DME é uma indústria do setor elétrico. Mas eu referi indústria aqui, por exemplo, uma Alcoa, uma Delphis lá do outro lado da rodovia, perto do IF, a Danone, eles têm alimentadores, eles têm cargas, né? Aqui para frente faltou a representação das cargas,
No caso, a carga do ponto de vista do DME são as residências. Do ponto de vista de proteção, se vocês fizeram um dever de casa da aula passada, eu pedi para vocês, quando estiverem andando aí nas ruas e verem um transformador, reparem que imediatamente há montante, no primário desse transformador de poste, existem elos fusíveis. Quando houver derivação, se eu não me engano, lá no Cascatinha, em frente ao posto Ipiranga que tem ali, eles têm uma derivação. No Cascatinha é um alimentador e deriva para um bairro ali para cima. Isso eu reparei olhando no poste. Se eu não me engano, eles colocaram até um religador ali. Mas, enfim, quando há derivação, deve haver algum tipo de proteção, seja de elo fusíveis. No caso do Cascatinha lá, vocês vão ver um poste, aliás, em cima do poste, uma caixa com 3 isoladores, né, da rede trifásica. Aí para frente, quando nós formos abordar equipamentos de proteção, né, aí eu vou falar do elo fusível, do seccionalizador, que é diferente de chave seccionalizadora. O chave seccionalizadora tem uma ligeira diferença no modo de dizer, né? Mas chave seccionadora é chave liga e desliga. Chave faca, enfim. Seccionalizador é um equipamento de proteção utilizado nas redes de distribuição de energia. Mas, voltando à apresentação do projeto, né? As cargas na redistribuição, de certa maneira, são mais comportadas, né, do que as cargas da indústria. Aí lá na indústria, os motores, né, no evento de um curto-circuito, a tensão cai a zero, porém cargas rotativas, né, acabam injetando corrente na linha. Aí os estudos no caso, não há coordenação na indústria, os estudos de seletividade devem levar em conta alguns cálculos a mais aqui, né, de curto-circuito. Então, aquela velha história, tempo, otimização, simplificar, eu vou apresentar um cálculo mais simples devido às características das redes de distribuição, que é o nosso exemplo. E, ao longo do curso, eu vou falar detalhes do que seriam os cálculos, né, de curto-circuito na indústria quando há cargas injetando. Talvez vocês já estão num curso mais avançado, né? Ainda não causa impacto, mas uma das dúvidas do setor elétrico é o que vai acontecer com a geração distribuída do ponto de vista do cálculo de curto-circuito, do ponto de vista dos estudos de coordenação e seletividade que existe aqui na rede de distribuição, né? Os cálculos, as considerações que nós vamos fazer aqui é o tradicional. Uma fonte injetando corrente, onde há um fluxo de potência unidirecional entre a fonte e as cargas. Com a distribuição, com a geração distribuída, né, as fontes de energia vão ter injeção de potência aqui e também injeção de potência aqui na baixa tensão. Na verdade, isso aí é foco de estudos de pesquisa, ainda uma dúvida para o setor elétrico, né? As redes elétricas inteligentes, com capacidade de geração distribuída, autocicatrizantes, etc, etc. Isso ainda é como é que eu posso dizer? Existe, né? Por exemplo, o navio de guerra é uma rede autocicatrizante das mais mirabolantes que existem, né? E no caso, eu sei disso por causa do meu orientador, ele trabalhou, na verdade, 2, né? Um professor e um orientador do meu doutoramento que fizeram e ganharam prêmios lá nos Estados Unidos por fazerem projetos de redes elétricas inteligentes. Na verdade, não tinha esse termo, né? Na época, para a Marinha norte-americana. Os navios de guerra, né? Eles têm vulnerabilidade contra ataques. Então,
Se cair um torpedo na área do navio, ele tem que ser autossuficiente por outras fontes de energia. Enfim, estudos de redes microgrids, vamos dizer assim, né, redes isoladas, já existe de longa data. A questão são os custos, né, dos equipamentos envolvidos. A Marinha norte-americana tem dinheiro a rodo. As redes de distribuição, menos, mas existem redes evoluídas de distribuição nos Estados Unidos, no Brasil. Por exemplo, Brasília, né, a rede subterrânea, ela tem, CPFL tem uma série de possibilidades de manobra na rede de distribuição dela, né, principalmente em áreas mais importantes em termos de consumidores. Mas, enfim, do nosso ponto de vista aqui de proteção e qualidade, eu vou criar uma situação relativamente simples, no qual haverão um elemento de proteção aqui, outro, segundo, e outro elemento de proteção aqui, ó. É comum, se vocês olharem naquela base de dados lá, são raras as situações onde vão existir. Aqui eu tenho 1, 2, 3. São raras as situações onde há mais do que 3 elementos de proteção em série em redes de distribuição, né? Nos alimentadores de distribuição. Mais para frente a gente vai abordar aí o porquê disso, né? Tamo junto até aqui, pessoas? Mas, enfim, tendo definida lá na base de dados do Google, até o momento a ideia aqui é que nós temos um alimentador principal com talvez D igual a 1,32. Isso é o meu exemplo, né? Vocês farão um exemplo específico para cada discente aí. E aí, esse roteiro que eu estou criando para vocês, né? Vocês vão ter que adaptar valores aí para a situação. E essa adaptação é principalmente em função desse distância do alimentador principal. E no meu caso, né, para alimentar a minha casa, o subalimentador tem 1,92, né, quilômetros, se não me falha a memória. Acho que agora ficou bom. Foi, não? Então, o nosso problema, né, na verdade, agora eu vou fazer isso aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu acho que eu tenho outra figura dessa, não tem? O que eu vou começar, eu comecei a falar para vocês, né? Nós vamos ter esse sistema eletricamente falando, né? Posso até deixar subalimentador. Alimentador principal. Alimentador principal. E aí a representação elétrica que nos é relevante, né? Não peguei a forma que eu quero. O transformador tem a sua impedância característica. O alimentador principal tem a sua impedância característica. O subalimentador tem a sua impedância característica. Do ponto de vista de cálculo de curto-circuito, não é necessária
a representação além desse transformador. Mas a título de curiosidade, no caso, eu vou propor para vocês calcular um curto-circuito, né, lá na baixa tensão. Aí, dever de casa, né, vocês vão ver. Talvez se for feito um detalhamento, lógico, eu estou simplificando a rede, né? A chave L fusível, ela teria que ser representada por uma impedância característica. O barramento deveria ser representado por uma impedância característica. Detalhes, né, de toda a rede seriam representadas por impedâncias características. Mas a ideia aqui é simplificar, e lembrando que não é só para o curso, né? A turma do setor elétrico costuma simplificar também a rede, porque o volume de dados, principalmente em redes de distribuição, é muito grande. Então, levar em consideração todos os parâmetros relevantes é praticamente inviável, mesmo para computadores. E daí, simplificações e simplificações são feitas. Essa simplificação que eu estou fazendo, que eu vou propor para vocês, ela é utilizada no setor elétrico em termos de distribuição. Talvez a diferença é o detalhamento no cálculo de curto-circuito. Mas, igual eu comentei, é interessante que vocês da área técnica tenham conhecimento do que está sendo feito para não aceitarem, conseguir achar a ferramenta que desloca pouco, né? Não aceitarem qualquer coisa que o simulador lá apresente para vocês. Estamos juntos até aqui, pessoas? O que foi feito até então é basicamente isso. E aí o que falta aqui para colocar nesse texto bom, tendo em vista o manual, tendo em vista a tabela de atenuação dos cabos apresentado pela CPFL, talvez é a minha referência. Se vocês quiserem utilizar outra, né? Aí tem aqui, onde que era mesmo? Estudo de caso, diagrama unifilar, material e referências. Eu acho que esse site aqui, eu não consegui ler, né? A tabela de cabos empregada. Eu acho que não foi bem esse aqui não, mas vamos ver o que ele apresenta aqui. Queda de tensão, não. Coeficiente de queda de tensão, coeficiente de queda de tensão. Aqui a representação, né? Talvez é interessante até comentar isso. As bases de dados digitais têm de um ponto para outro ponto. Aí os pontos são definidos assim. E aí eles caracterizam, por exemplo, de um ponto até o outro, pode ter uma distância. Eu lembro que a gente representava de 1 metro. Era a representação de uma chave. Do ponto de vista do software, do ponto de vista da simulação que era necessária, né, nós atribuímos valores bem baixos de atenuação, 0,0000001 dB não, ohms, né, para aquela chave ali. Para o cabo, aí tem o cabo característico de cada um dos trechos, né, e aí o software sabe a distância e aí calcula a atenuação daquele cabo. As bases de dados são fornecidas assim, né? Eu posso falar um pouco sobre isso em momento oportuno, né? Ainda não achei a tabela que eu quero. Aqui mostrando, né? Eu falei sobre isso, né? Ao longo dos postes. Aqui o poste está sendo aterrado, e nesse poste, além do aterramento, tem transformador, né? Aqui é seção mínima neutra em função da seção dos cabos da rede, né? Aí é o tipo de cabo, está chegando no AWG, cadê?
Rede secundária trifásica. Secundária, bem, não é bem um foco nosso, né? Ele está falando dos cabos da rede secundária que é a baixa tensão. Rede primária, parâmetros dos cabos utilizados nos cálculos elétricos. A ohm-RX. Então, por exemplo, o meu exemplo, na minha casa, por exemplo, eu vou usar o A4/0, American Wire Gauge, né? O comitê lá de cabos americanos, mas enfim, o cabo que eu quero para o alimentador principal, 4/0, ele tem um R de 0,2950 mais J 0,4089. Então, opa, não era este não. Vou colocar aqui, né? Z igual a 0,2950 mais J, cadê o mais? 0, acho que era 2960 nesse caso, né? Aqui. 0,2960, 0,4089. O X. O 1/0 aqui é 0,59 e 0,43. Se bem que isso aqui está um pouco diferente do que eu coloquei na outra aula, né? A tabela. Mas, enfim, tendo em vista esses valores aqui, ou eu coletei de dado errado, né? De ponto errado, aqui são dados ohms por quilômetro. Então é 0,2950, 0,4089. Cadê? 0,2950 mais 0. A Júlia está aí? Está prestando atenção, Júlia? Não, Júlia! Me ajuda a lembrar do valor aqui. A Júlia é minha amiga. Hoje eu ensinei ela a instalar um porteiro eletrônico, não foi, Júlia? Foi. O interfone, né, na verdade. Bom, esse valor é ohms por quilômetro. Aí, no caso, o meu alimentador principal tem 1,32 quilômetros vezes... meu olho já está ardendo. 1,32 quilômetros. Opa! Uma pergunta. Quando eu multiplico ohms por quilômetro vezes quilômetros, qual que é o resultado? Ohms por quilômetro vezes quilômetros. Valendo estrelinha. Isso aqui é do Meet, né? Tem alguém aí? Valendo estrelinha, fala eu. Quilômetro. Não. O que é quilômetro? Quilômetro vezes quilômetro. Não. Ohms, não sei se você percebeu aqui, ó. Ohms por quilômetro vezes quilômetro. A resposta é o resultado dessa multiplicação. O que acontece? Talvez aqui tem equation. Eu acho que aqui é o equation. Me par. Não. Eu acho que eu não tenho o equation no meu Google Drive. Aí eu colocarei a equação, eu vou até procurar e até a edição fica melhor. Comentário. Mas enfim, quando eu multiplico meio vezes 2, quanto que dá? Eu vou pegar uma água. Meio vezes 2.
Alguém respondeu aí, Júlia? 1 sobre 2 vezes 2, quanto que dá? Vamos pôr no... Por que dá 1? Por exemplo, pensando nessa fórmula aqui, né? Seria meio. Ao invés de escrever 0,5, eu vou escrever 1 sobre 2. Não é isso? Meio vezes 2. Por que isso é igual a 1? Cadê o igual? Deixa eu não estou achando o igual no teclado. Bom, igual a 1. Não é isso? Por que é igual a 1? O 2 cancelou com 2, não foi? Aí restou 1. Não é isso que a gente aprende na matemática? Talvez para simplificar, se fosse 1/4 vezes 2, daria meio, né? Porque o 4 cancelou com 2. No caso aqui, nós temos ohms por quilômetro vezes quilômetro. Então, o quilômetro cancela com quilômetro. Então, vai dar um resultado aqui, né? A impedância característica do alimentador principal vai ser igual a... não tenho a conta aqui, né? Ohms. Certo? Estamos juntos até aqui? Eu não tenho resultado, né? Deixa eu pegar. Meu telefone celular deu tilt. Eu estou sem a minha calculadora HP para fazer esse cálculo agora. Teria que, manual aqui, né? Talvez fazer. Não sei se vocês enxergam. Cadê? Vamos inserir. Inserir desenho novo. Não sei se vocês enxergam aquela impedância. Cadê? Opa. Ficou muito grande aí, né? Sacola. Vou ter que sair daqui. Bom, o que eu quero... talvez o Google tenha até uma imagem legal, né? Representação de impedância em triângulo. Vocês já viram isso? Será que tem isso? Representar a impedância em um triângulo, né? Lembram disso de eletricidade? Aquela impedância Z, ela tem uma parte resistiva e uma parte XL, né, indutiva. Não é isso? Aqui ele está apresentando como calcular, né? Mas, deixa eu ver aqui a impedância. Aqui, né? Tem o R, 0,2050. O XL, 0,50. Na verdade, nós temos aqui, né? 0,5080, né? Aí a impedância é o resultante desses dois valores. Esta representação R mais JXL pode ser representada em... Eu não consegui sair aqui, né? Módulo em ângulo. Como é que eu represento esse módulo em ângulo, né? Aí na figura aqui mostra, né? Como é que eu calculo a hipotenusa tendo os dois catetos? Como é que eu calculo o seno de um ângulo tendo os dois catetos? Vocês lembram isso da trigonometria? Na verdade, tangente de
psi, né? Eu vou chamar a tangente de alfa igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou é o contrário, hein? Acho que tangente é cateto adjacente, né? Sobre cateto oposto. Ou tangente desse ângulo é R sobre X. Como é que eu calculo o ângulo? Se vocês jogarem na calculadora arco tangente de R sobre X, ele te representa o ângulo. E aí, bom, tendo dado R e X, é calculado o alfa, também é possível calcular o valor da hipotenusa, que é o módulo, né? O módulo pode ser feito por Pitágoras, né? Z vai ser igual a R ao quadrado mais X ao quadrado, raiz quadrada disso, né? Ou eu poderia falar que, por exemplo, seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Eu tenho X, eu tenho seno de alfa, se calcula o módulo também. Mas, enfim, isso aqui eu estou falando é porque se eu não tiver uma calculadora científica em mãos, aí travou a apresentação aqui, né? Cadê? Esta representação, né, fasorial, R 0,2950 mais 0,4089, eu falei errado mais cedo, né? É o R mais JXL. Isso pode ser, a partir desses valores, né? Pode ser calculado o valor do módulo e do ângulo. Aí eu poderia, pura e simplesmente, módulo vezes aquele valor do 1,32, né? No caso aí nós teríamos... eu não vou calcular agora que vai tomar muito tempo, né? Aí voltar a apresentação, a imagem da calculadora para vocês, né? Mas aí nós teríamos condições de multiplicar o módulo vezes 1,32 e o ângulo não altera. E aí, a não ser que sejam considerados... no caso aqui não, o ângulo não altera, porque a distância é um número... Caramba! É um número decimal, 1,32 vezes aquela impedância característica. Só que não é manualmente, né, o resultado dessa operação pegar 0,2950 vezes 1,32 mais J 0,49. Não é isso que é feito. Na calculadora científica eu posso falar que é um número complexo, 0,2950 mais J 0,49, e multiplicar esse número complexo por uma constante, 1,32, a calculadora vai me dar o resultado. Mas pegar esse valor de R vezes a constante, mais J, esse valor de X, vezes a constante, isso é errado. Certo? Pessoas, estamos juntos? Estamos juntos, pessoas? Gabriel Domingues. Por mim. Não sei se foi, no caso o Éder comentou aí, quem comentou do fato da aula passada e a apresentação do vídeo dela, né? De certa maneira, hoje eu fiz um apanhado de várias aulas nesta... que deu tilt aqui, né? Eu vou ter que fechar esse cara aqui. Sair. Travou aquela hora? Pior que nem quer sair mais. E eu tô não ainda compartilhado, né? Documento sem título. Eu comecei a redigir aqui na hora que eu abri a reunião. E aí eu pretendo deixar isso aqui mais mastigado aí para vocês acompanharem o que está sendo feito. O que eu não falei ainda, né, aqui nessa apresentação, é que acabou que aquelas partes que eu estava escrevendo, não, aqui até calculou, né, eu preciso, desenhou, né. Aqui vai me dar uma impedância característica, né, repare que eu coloquei antes disso. O que nós precisamos, né, aí tem uma aula falando sobre isso, é a representação em PU.
Aí, na representação em PU, é necessária a definição das bases. E daí, deixa eu fazer um negócio, deixa eu ver como é que vocês vão ver isso. Vocês estão vendo a minha tela aí? Vocês conseguem ver a minha tela ou não? A minha tela não. O que a minha câmera está projetando? Não? Opa. E agora? Tudo preto. Não, galo não. Não fala de futebol para mim, não. Futebol acabou. Ah, eu acho que eu sei o que está acontecendo. O outro software deve estar... eu estou na tela e a cena. Deixa eu ver aqui a tela. A tela pega a imagem da minha. Aí eu vou deletar esse cara aqui. A minha pecinha que está do outro lado do computador. Também. Mas essa pecinha agora é que eu estou usando a câmera por outro software. E aí ele não estava permitindo vocês visualizarem. Agora eu acho que vai. Agora foi. Não, o problema é de vírus. Vocês viram a tela aí? Da minha câmera? Ainda não. Uai, por que não? Eu liguei minha câmera. Eu parei a apresentação. Oi? Tem um monte de número vermelho aí, pequenininho. Ah, vocês estão vendo uma tela aí, então. Ah, tá aparecendo. Deixa eu ver. Ah, agora eu vou conseguir ver o que vocês vão estar vendo. Vocês estão me escutando ou não? Eu não consigo ver. Mas, enfim, eu fiz uma aula com foco nessa tela aqui, né? Acho que agora dá para ver. Mas na aula eu apresentei os valores em PU. Na verdade, parece que está... Na verdade, não os valores em PU, né? Eu apresentei o cálculo da definição das bases. Não foi isso? Lembrei. O problema é que no Clésio, a imagem, né? Ela foca na minha cara, então ela é invertida. Na apresentação da aula, eu coloco a câmera invertida, não como webcam, e sim como uma câmera normal. Aí eu consigo apresentar o quadro, né? Se vocês verem, aqui tem lá V base, S base, deve ter base, né? Que fica ruim para enxergar o quadro. Por isso que eu preciso gravar a aula no quadro para vocês verem a escrita da esquerda para a direita. Mas, enfim, eu fiz uma aula aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela também? Ou não? Não, nenhuma janela. Aqui. Compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela agora, né? No Classroom. Cadê? Material, o exemplo, né? De onde saiu o exemplo, diagrama unifilar. E eu acho que está aqui no diagrama unifilar. Representação de um diagrama unifilar em PELU. Este vídeo aqui foi feito passo a passo no qual foram definidas as bases. O que eu vou fazer nesse documento aqui é colocar o valor das bases e a partir das bases eu vou apresentar uma aula para vocês de como que eu vou representar esse valor da impedância para o exemplo em valor de impedância em PU. Então, é essa continuação desse documento aqui, eu ainda não apresentei para vocês. Eu vou fazer um vídeo para seria o passo a seguir aqui, né? Uma aula apresentando isso. Entendido até aqui, pessoas?
Eu acredito que, apesar de ter, a princípio, poucas aulas apresentadas, mas eu acho que já tem bastante conteúdo. Tanto lá em comunicação de dados, nem tanto, né? Mas aqui já tem bastante conteúdo para vocês começarem a se divertir. Se vocês não quiserem usar essa referência, não tem problema. O que eu não quero é que tenha distâncias iguais. E daí me manda um e-mail, eu vou definir um valor de distância específico para cada um, para ter um valor de exemplo para o projeto. Entendido até então? O que foi apresentado para a disciplina de proteção e qualidade? Eu estou meio que fazendo questionamento se estamos juntos até então, entendido, que eu confesso que eu já estou com o meu olho meio que chorando aqui, de dor. Não sei se meu olho está vermelho, Júlio. Está ardendo. A Júlia é minha amiga de 12 anos aqui, minha assessora. Eu preciso pingar colírio 8 horas. E na verdade, eu esqueci de pingar antes das 7. Aí eu conseguiria ficar. Eu não estou conseguindo ficar com o olho aberto. Por isso que eu estou caminhando meio que para o fim da aula, perguntando se há dúvidas até o que foi apresentado aqui. Dentro do que foi dado para vocês, basicamente vocês têm um alimentador, um subalimentador a ser definido e uma distância característica para ser aplicada a um cabo que vocês podem escolher dentro de qualquer um desses do manual aqui da CPFL. Né? Poderia utilizar um cabo hipotético? Sim. Eu geralmente, quando eu dava prova, né? Quando era época, mesmo na aula presencial, eu aboli a prova dessa disciplina, basicamente a apresentação deste trabalho, né? Eu colocava um cabo lá, tipo esse aqui, né? Só que às vezes eu punha até uma atenuação bem maior do que essa, 1,4. Repare que o cabo que eu escolhi tem 0,29. Esse cabo aqui tem 1,5 ohms por quilômetro. E daí, se alguém quiser, por exemplo, esse cabo aqui, né? Aquela mesma história lá de comunicação de dados, ele é muito mais barato do que o cabo AWG 4/0. Concordo? E aí, por exemplo, o projeto é para alimentar o produtor rural, meu pai, que é pão duro pra caramba. Ele vai comprar o cabo mais barato possível. E aí, o cabo mais barato, a bitola é menor, a atenuação é maior. E aqui a gente observa, né, que a atenuação... Aqui já é outro cabo, né? Vai diferenciando. Entre esses cabos aqui, AWG, em relação ao 4/0, né? Este primeiro cabo aqui é bem mais fino. No caso é alumínio, né? Bem mais barato do que o 4/0. Estamos juntos, pessoas? Dúvidas? Perguntas? No momento, não. E aí eu preciso dar uma revisada no que eu escrevi, né? Que eu fui escrevendo sem ler o que eu estava escrevendo, deve estar cheio de erro aí. E aí, na hora que eu apresentar os dados aqui, né? Esse sistema IPU, eu disponibilizo o material para vocês. Só que antes de fazer isso, eu vou dar uma aula, né, da definição. Apesar de que nós já falamos, né? Depois da definição das bases, a representação IPU, basicamente, uma grandeza qualquer, ela vai ser igual àquela grandeza de interesse, vou colocar de interesse, sobre a grandeza, lógico, tensão, ou corrente, ou impedância, ou potência, base. A ideia da representação IPU é basicamente pegar
aquele valor da impedância característica, né? O meu interesse é representar essa impedância em PU. E pura e simplesmente dividir pela impedância base, né? E no caso lá, o Z base foi 1,416 ohms. O meu Z base, né, que eu fiz na aula, né? Z base foi igual a 1,46 ohms. Alguém lembra qual que era o V base? Como é que define o V base? No meu exemplo, eu quero 11,9 kV. A rede de vocês, lembrando, né, vai ser 13,8, para ser um pouco diferente da minha rede. Acho que é 1,4161, né? O S base... O S base foi 100 MVA. Isso eu apresentei no vídeo, né? Do porquê dessas escolhas. E falta aqui o I base. Chegar mais perto, 8.462. 8.462 amperes. Lembrando que as bases, né, têm as mesmas unidades da... Cadê o que eu quero? Da grandeza de interesse. Por exemplo, volt, V base é volt. A minha tensão vai ser volt. E daí, quando se divide tensão volt por volt, a minha tensão base, né, a minha grandeza em PU, aliás, no caso, a tensão em PU, ela basicamente vai ser adimensional. E para representar essa unidade adimensional, a gente emprega o termo por unidade, que é uma simplificação aí, né, uma normatização de valores, uma simplificação talvez não agora a princípio, mas para frente facilita bastante os cálculos. Estamos juntos? Alguma pergunta? Algum trauma? Algum comentário? E, bom, lembrando, dever de casa, olhem no poste e reparem o fusível. Tem alguém aqui? Não. Oi? Vocês estão pondo chat aqui? Vocês estão escrevendo coisa no chat? No chat? Eco? Eu estou por fora de futebol, eu não consigo ver como é que fala? A bolinha. Há muito tempo eu não consigo ver a bola do campo. Hoje em dia eu não consigo ver a cor das camisas. Para mim conseguir ver um jogo de futebol, eu tenho que ficar a 2 palmos da televisão. E para ver cansado de apanhar no Mineirão, né? Não é isso que significa? Para ver Urubu, Parmeira, não é isso? Eu estava vendo o Lakers, mas também cansei, nem sei quem ganhou. Já viram essa definição? Gol do Pedro? O que é isso? Pedro Luiz e a parede. Bom, Raul Seixas tinha uma música que falava Pedro, onde você vai, eu também vou, né? Vou encerrar a aula por aqui, a gravação.